8 horas e 10 minutos e já está por aqui para o seu tradicional comentário nas manhãs de quarta-feira, Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. Há poucos minutos, no chegar aqui, no entrar, o ilustre amigo Rato, que integra o nosso portal hoje, que é um dos colaboradores do portal, me tirou uma dúvida quando perguntei qual teria sido o primeiro jornalista, considerado o primeiro jornalista da história, o primeiro que divulgou notícias da história. Eu tinha, na minha ideia, um Marco Polo, que foi o grande viajante durante a Idade Média, especialmente depois que os otomanos tomaram Constantinopla e fecharam o acesso por mar para lá, que as viagens, então, de Marco Polo começaram a ser a pé, a cavalo, fazendo o contato da Ásia com a Europa e trazendo, buscando iguarias que eram produzidas na China e que não tinha no resto do mundo, iguarias, temperos, coisas da espécie. E Marco Polo trazia, quando fazia essas viagens, também trazia as notícias, mas o Rato me esclareceu aqui, e eu agradeço, que o primeiro grande jornalista da história não teria sido ele, e sim Júlio César. General romano Júlio César, antes de ser imperador do Império Romano, antes de ser o primeiro imperador, Júlio César, como general, comandou as tropas romanas nas batalhas que ocorriam nas Gálias. Aliás, ele escreveu naquela época, isso remonta a 50, talvez 60 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o livro dele, um dos livros dele, chamado De Bello Gallico, quer dizer, das guerras das Gálias. O povo gaulês era um povo bárbaro e o Império Romano se expandindo pelo mundo afora e levando as suas ideias mais avançadas, através de Júlio César, estava nas Gálias e ele escreveu aquele livro trazendo notícias das batalhas, das guerras que lá ocorriam. Então, seria ele o primeiro jornalista da história, né? Que bom saber isso como dado histórico. Mas eu estou falando nisso por quê? Porque, com o tempo, o jornalismo evoluiu de tal maneira que hoje tudo é através dos meios de comunicação, da internet, do vídeo, das maneiras de se obter e de saber as notícias, independentemente de leitura. Mas eu sou um assíduo leitor, tanto que, não sei quantos tem hoje em Camaquã, tanto que eu ainda recebo diariamente o jornal impresso, a 0 hora, que me é entregue de manhã cedo, 6 e poucos da manhã, muito antes das 7 já está lá em casa. E é uma das primeiras coisas que eu faço. E volto a dizer isso por quê? Porque é importante nós estarmos no conhecimento atualizado das notícias. Lá da evolução antiga do jornalismo, que hoje é profissão, evidentemente, é uma profissão que depende do curso superior, mas lá daquele tempo, o que nós passamos durante o auge do jornalismo na Segunda Guerra? Havia os correspondentes de guerra, que eram aqueles jornalistas que iam para a frente de batalha, para os campos de batalha, para os locais de batalha, para mandar as notícias para a grande imprensa de então, que era toda escrita, eram jornais. Então, ele fazia lá as notícias, escrevia e mandava depois por telefone, não tinha outro método, ou por carta.
Imagine quando é que nós saberíamos aqui no Brasil, no sul do Brasil, a notícia de uma batalha lá na Segunda Guerra Mundial, do lado, vamos dizer, do lado do Japão. Tem um filme muito bonito sobre correspondentes de guerra chamado Suplício de uma Saudade. Filme antigo, da década de 50, é sensacional, a música é fenomenal e os intérpretes do filme já faleceram. William Holden e Jennifer Jones, que eram as duas figuras principais desse filme chamado Suplício de uma Saudade. Saudade porque ele, como correspondente de guerra, culminou falecendo lá no local. Tudo isso eu estou falando, e falando na Zero Hora, para dizer que eu acho importante nós termos a informação diária e atualizada do que acontece. Chega do tempo em que não se dava bola para isso. Aliás, ainda tem pessoas que às vezes falam, nem quero saber como é que está, não, a gente tem que saber. A gente tem que se informar, a gente tem que ter conhecimento. A gente precisa até para exercer o nosso direito de cidadania e reclamar do que está mal, comentar as catástrofes que ocorrem por aí. Agora no Rio Grande do Sul teve lá, através desse temporal, que aconteceu em alguns locais do Estado. Há pouco falava com um ilustre amigo, Paulinho, sobre isso. Então, nós temos que estar atualizados. E eu leio diariamente a Zero Hora. E já comentei diversas vezes aqui notícias que eu trouxe de lá, e hoje o comentário é mais uma vez isso aí. A manchete da Zero Hora de hoje diz que os deputados estaduais aprovaram um projeto que aumenta a contribuição ao IP Saúde dos funcionários públicos estaduais. Quer dizer, criando um ônus, uma despesa aos funcionários públicos estaduais. O que eu quero dizer aos funcionários que, entendendo da sua reclamação, porque é despesa, é desconto, é diminuição do líquido da folha, que o Estado, me perdoem os que discordarem de mim, mas o Estado não pode ser a mãe de todos. Essa ideia retrógrada, atrasada, atrofiada, que vem por aí, de que o Estado tem que ser a mãe de todos e bancar tudo, é que estraga os Estados. E, infelizmente, o nosso governo federal tem essa péssima ideia de entender que tudo tem que ser sustentado pelo Estado, o Estado não consegue, quebra e se transforma num caos administrativo e na miséria total. Eu vou dar 2 exemplos conhecidos de nós: Venezuela, aqui do lado, e Cuba, logo ali no Caribe. Então, nós não temos, me perdoem, funcionários, mas nós temos que entender isso. E eu vou justificar isso com a minha própria situação. A minha aposentadoria é complementada, fora o INPS, pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, onde eu labutei 30 anos. E a Caixa de Previdência, até hoje, me cobra tanto a contribuição do plano de saúde maior, como a contribuição para manter a minha aposentadoria. Eu pago 11% do que ganho para a Caixa de Previdência. Isto foi aumentado a partir de 1988, 89, 90 para cá, como garantia de que essa Caixa pudesse sustentar as aposentadorias. Então, nós temos que entender os 2 lados da história. Sei que se reclama, sei que as pessoas acham que é caro, sei que não era para ser assim, mas se não for assim, a Caixa não sustenta, a Caixa quebra, como o IP quebraria. Então, as pessoas têm que entender, mais uma vez, peço desculpas, vênias a funcionários públicos que entendam o contrário. Se nós não fizermos isso, não há condições lá adiante, não é agora, lá adiante de a Caixa pagar, de o IP pagar a assistência à saúde dos funcionários, seus dependentes. Então, é preciso que se entendam isso. Isso está na Zero Hora hoje, e na página 4, agora eu chego no que eu quero comentar. Na página 4, diz que a aprovação na Assembleia foi com ampla maioria. Sabem por quê? Porque o governador do nosso Estado teve o trabalho
a dedicação de insistir no assunto, conversar, demonstrar da necessidade. Sabem por quê? Porque o Rio Grande do Sul, o nosso estado, é um estado politicamente mais organizado. Sabem por quê? Porque no Rio Grande do Sul, o nosso estado, os insensatos componentes de esquerda esquizofrênica que por aí andam, não tem maioria, tem minoria. Aí não fazem desatino fiscal, desatino arrecadativo para futuramente quebrar o Estado e levar a miséria que tem na Venezuela, ou como está acontecendo na Argentina, ou como há mais de 60 anos acontece em Cuba. Ainda na Zero Hora de hoje, por isso, insisto, senhora e o senhor que está me assistindo, os jovens que estão me assistindo, nós precisamos estar atualizados em notícia. E a Zero Hora de hoje, na página 8, diz que o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar o processo que pode tornar Bolsonaro inelegível. Nós precisamos ler essas notícias para saber os motivos que amparam, que fundamentam a decisão. É preciso, inclusive, se verificar e se ler, porque sabem, não sei o que tem lá, imagino, por causa da perseguição clara, cristalina, perseguição dura que o atual desgoverno do Brasil, comandado por insensatos e incompetentes, está fazendo para se vingar do governo anterior. Então, pode até ocorrer que haja alguma coisa prejudicando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, para terminar o assunto, uma colega ontem me manda uma notícia que fala que a Polícia Federal, nessa investigação para dar detalhes, para fornecer dados do que investigam contra o ex-presidente Bolsonaro, nessa investigação foi encontrado no celular do coronel Cid, assistente de ordens do ex-presidente Bolsonaro, um documento que todo mundo faz um alarde aí, que era uma tentativa de golpe. E o grande jurista brasileiro, um dos maiores juristas que o Brasil já teve e que no momento ainda está aí, é vivo, Ives Gandara Martins, já comentou o assunto, dizendo que o referido documento, vejam bem, é de 2017. Portanto, antes sequer do presidente Bolsonaro ser presidente. E seria um documento relativo a estudos, exercícios escolares, possivelmente exercício escolar dessa natureza, de que prevê o chamamento, em determinado momento, de fazer um decreto que determine que Forças Armadas entrem aqui, ou entre ali, ou examine isso, se é de 2017, e se é exercício escolar, possivelmente é exercício da Escola do Exército. Então, não seria nada inventado ou tirado da cabeça do ex-presidente. Mas o que vai acontecer, embora se tema, não se tem certeza. O que é preciso, e eu volto a dizer, é que nós não percamos nenhuma das duas coisas, nem o jornalismo sadio, o jornalismo isento, como o nosso aqui do Clique Camaquã, e nem que nós busquemos as notícias para saber o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Isso é interesse de todos para podermos exercer com clareza, com firmeza a cidadania e exigir aquilo que nós entendemos de exigir e cobrar aquilo que nós entendamos que está errado. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger, com seu tradicional comentário aqui nas manhãs de quarta-feira. 8h24, rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Bom Dia Camaquã.